com muita alegria que eu e irmã Débora estou no podcast visitando a Casa do Pão, na presença do Aerto, que é o coordenador que anima esta casa. E hoje nós vamos conhecer mais de perto este projeto que é de Deus. E para começar, eu peço que ele nos conte essa história, como foi que nasceu a Casa do Pão. Então, primeiro dizer que é uma alegria estar aqui no podcast e poder falar para tanta gente, e tanta gente que está interessada naqueles que o mundo não tem interesse. São os nossos irmãos em situação de rua, em situação de vulnerabilidade. A Casa do Pão é uma instituição que está ligada à Arquidiocese de Olinda e Recife. No ano de 2022, nós tivemos o Congresso Eucarístico Nacional aqui na cidade do Recife. E quando nós estávamos perguntando qual seria o legado que a gente deixaria para a cidade do Recife, a gente recordou que nos anos 30 a gente teve um congresso na cidade. Nesse congresso dos anos 30, uma parte da cidade foi urbanizada para isso, Parque 13 de Maio, aqui no centro do Recife. E nesse congresso eucarístico dos anos 30 foi construída uma igreja belíssima que hoje faz parte do cenário arquitetônico da cidade, que é a Matriz do Espinheiro, que está dedicada ao Sagrado Coração Eucarístico de Jesus, que está num bairro chamado Bairro do Espinheiro. Então a nossa pergunta era, e agora no Congresso Eucarístico de 2022 a gente vai construir uma nova igreja? Então vimos que a nossa cidade ela tem muitas igrejas, muitos templos antigos. Nós temos uma cidade tão antiga, com templos tão antigos. E a gente entendeu, né, que o pão da Eucaristia tem sido ofertado para o nosso povo. É uma arquidiocese que tem 150 paróquias. Então a missa é celebrada, a Eucaristia tem sido celebrada. A pergunta da gente era, mas onde falta o pão da padaria? E vimos que talvez uma das artérias da cidade mais significativa em relação a isso seja essa rua onde nós estamos, que é a Rua do Imperador. Está no centro do Recife, numa das ilhas que compõe a cidade, chamada de Bairro de Santo Antônio, Ilha de Santo Antônio, junto ao Recife Antigo, e que concentra há muitos anos muitas pessoas em situação de vulnerabilidade e também em situação de rua. Lembrando que o congresso aconteceu ainda na pandemia, a gente pode dizer, em 2022. E esse número de pessoas aumentou significativamente, não só no Recife, mas os dados demonstram que em todo o país. Então, pensamos um equipamento que pudesse acolher os pobres mais pobres e, para nós, a população em situação de rua. Por isso a gente, primeiro, usou um imóvel da Arquidiocese de Olinda e Recife para fazer um projeto de aproximação. Por um ano, nós tivemos uma casa provisória e fomos entender que pop rua precisava nessa nossa região. E nós elegemos pelo menos 5 pilares para isso. A questão alimentar, ou seja, segurança alimentar, a questão jurídica, muitas pendengas de pop rua com as questões jurídicas, questão de saúde, muitas vezes não se tem acesso aos equipamentos de saúde, a questão da higiene pessoal e o 5º ponto, fé, mas também formação para essas pessoas. É a partir daí que a gente consegue uma ajuda da CNBB, por meio daquela coleta nacional que se faz durante o domingo de Ramos, e a gente então conseguiu um valor para fazer uma reforma no equipamento que pertence à Santa Casa de Misericórdia, mas que nós fizemos o comodato com a Arquidiocese de Olinda e Recife. Pronto, aí o sonho estava começando a se tornar realidade. Por ocasião do Congresso, 15 de novembro de 2022, a casa foi inaugurada com a presença do Cardeal Marto, que era o delegado pontifício do Papa Francisco, com toda a representação da presidência da CNBB, de bispos do Brasil inteiro, religiosos e o povo de Deus. E a partir daí a gente iniciou oficialmente o projeto A Casa do Pão, que ao longo desses anos tem atendido uma boa parcela da população da nossa cidade. Só para a gente ter uma ideia, no ano de 2024 nós chegamos a 125 mil atendimentos para a população dessa região
do Recife. Nossa, isso aí é uma grande graça do Congresso Eucarístico. Uma grande graça acolher o Jesus que sofre no irmão. Eu sempre digo que os nossos irmãos em situação de rua é o Calvário de Jesus que se perpetua, que continua. Então, como nós chegar perto desses irmãos? Como se aproximar de Jesus no caminho do Calvário? E eu gostaria de saber, assim, nesse percurso, vocês têm parceiros, têm parcerias? Como acontece? Então, imediatamente, quando nós pensamos, nós vimos que a gente não tinha fôlego, enquanto arquidiocese, de manter tudo isso. Então, pensamos em parcerias imediatas, e a Prefeitura da cidade do Recife foi uma delas, que a princípio esteve conosco por meio do Centro Pop. Depois de um tempo, o Centro Pop foi para um outro local. Mas essa parceria ainda permaneceu. Diariamente, nós temos, pelo menos de segunda a sexta-feira, uma oferta de 100 refeições de café da manhã da Prefeitura da cidade do Recife. E nós fazemos um complemento entre 80 e 90 refeições pela parte da manhã. Fora isso, nós temos alguns colaboradores da casa, de auxiliares de serviços gerais e de porteiros, que são terceirizados, que estão também nesse projeto de parceria com a Prefeitura da cidade do Recife. Depois também, a gente percebeu que precisaria, para a oferta da assistência jurídica, que as defensorias estivessem na casa. Por isso, nós firmamos parceria com a Defensoria Pública, a Defensoria de Pernambuco, e também com a DPU, com a Defensoria da União. Firmamos, inclusive, documento para isso, para que a gente pudesse ter um grupo das defensorias dentro da casa. E também fazendo encaminhamentos a partir da casa. Depois, parcerias com universidades e escolas. As universidades nos ajudam. Curso de psicologia, de medicina, de direito e etc. E aí, essas universidades, Universidade Federal Rural, Universidade Federal de Pernambuco, Universidade Católica de Pernambuco, a FAFIRE, não é? Que é das Irmãs Doroteias, também está conosco. Os cursos de psicologia têm vindo por aqui outros alunos. E nós temos também outros órgãos. O Movimento de Educação de Base, que está ligado à CNBB, também participa aqui na casa. Nós temos um grupo da Pastoral do Povo de Rua na casa. Temos algumas instituições, empresas, instituição, a Neo Energia, que é a empresa de energia de Pernambuco, a Compesa, que é de água, Copergás, temos um grupo aqui do estado chamado Cornélio Brenan, família Brenan, está também conosco. Mas nós temos tido também uma parceria que tem dado muito certo, que é com as igrejas, as ONGs e as instituições que serviam comida na rua, especialmente nessas artérias próximas à casa. Uma das coisas que a gente sentia, que a Pop Rua nos dizia assim: a gente tem um alimento, mas a gente come na sarjeta, a gente come no chão. E tem dias que passam 5 comunidades, ou igrejas, ou ONGs, servindo comida. Mas quando chega no feriadão, a gente não tem. Então, a gente conseguiu também aglutinar na casa a parceria com igrejas evangélicas, centros espíritas, comunidades de matriz africana e etc. E a gente conseguiu agora ter uma tabela ali, uma planilha, onde a gente tem esses grupos que serviam na rua e serviam na casa, usando a nossa cozinha para preparar esses alimentos, ou então trazendo o alimento pronto e montando. E aí usam o nosso espaço, usam a nossa casa, e as pessoas que comiam lá fora passam a comer dentro. Por isso a gente colabora também, para que a cidade fique mais limpa, para que se não descarte tudo na rua, de qualquer jeito. Então, naturalmente, a gente recolhe o lixo, já colabora para que a cidade... Não é? Também esses próprios grupos, que muitas vezes se sentiam muito vulnerabilizados lá fora, agora também tem essa estrutura que os acolhe, e as próprias pessoas assistidas, que conseguem comer sentadas. A gente tenta, junto com todos esses grupos, definir uma gramatura para a refeição, não menos do que 450 gramas, quantidade de proteína, não menos do que 150 gramas de proteína, para que a gente também
garante essa segurança alimentar. Então a gente entendeu que a igreja sozinha não dá conta, que os governos sozinhos não dão conta, que as instituições sozinhas, mas é dando as mãos que a gente consegue fazer todo esse trabalho. Por isso esse número de 125 mil atendimentos, porque é comida, é o atendimento da Defensoria Pública da União, do Estado, é o atendimento da Prefeitura, é o atendimento do pessoal da saúde que chega a essa soma. Parcerias. Eu acho que a parceria, eu acredito que o caminho é a parceria. Sozinhos nós não conseguimos dar passos, mas através da Casa do Pão a gente pode ver que nós podemos fazer mais. Agora eu vos pergunto, depois desse percurso que vocês vêm caminhando, se teve um aumento da população de rua ou se diminuiu, qual foi o trajeto nesse percurso até aqui? A gente percebe que pandemia, nós estouramos, né? As ruas estavam, né? Porque muita gente não tinha a quem recorrer. Então, pós-pandemia, um número muito alto. A partir de 2022, 2023, aqui na cidade do Recife foi feito um censo. Prefeitura, Universidade Federal Rural, usou-se também muito a Casa do Pão. E no final de 2023 para 2024, saiu a primeira mostra, né? Dizendo que essa nossa região tinha em torno de 1.900 pessoas em situação de rua. Depois, esse número é ajustado e a gente percebe que agora nós estamos em torno com 2.100 pessoas. Então, o número de pessoas em situação de rua, claro, com a metodologia própria que foi feita, porque esse levantamento não pôde seguir a metodologia do IBGE, que visita residências. Então, no IBGE, né, você não conta essas pessoas que estão em situação de rua, porque não tem domicílio para ser visitado. Mas, nessa metodologia, que é feita pela madrugada, se contém aquele nome daquela pessoa, o número do documento, e ao longo de 12 meses vai se mapeando onde é que essa pessoa está, a sua mobilidade nesse território por onde se encontra. Então consegue ter, né, com defensores públicos envolvidos, com educadores sociais, psicólogos, assistentes sociais, e a gente percebe que não decresce esse número. Uma outra coisa que nós percebemos aqui na cidade do Recife, que deve ser a realidade de todo o país, é o número de imigrantes. Nós vamos encontrando pessoas que vêm de outros países, né? Mas também aqueles que se locomovem, os andarilhos que se locomovem na própria região do Nordeste. Esses dias uma família nos ligava querendo notícias de um parente de São Paulo. E uma outra, a família morando em São Paulo, procurando um parente de Jequié da Bahia, e que sabia que estava aqui no Recife. E nós conseguimos fazer essa ponte. E fizemos essa ponte. Então a gente percebe que o número não decresce. Ou ele estabiliza, ou ele sobe um pouco. Ou ele sobe um pouco. Isso aí é uma realidade que é bem universal. A população de rua, diante das dificuldades que se encontra, ela cresce mais ainda. E trazendo a realidade de São Paulo, é bem crescente. São cerca de 90 mil pessoas na rua. E é uma questão a ser pensada politicamente, ser pensada socialmente, para poder a gente dar uma resposta. Então, diante disso, eu também vos pergunto, a nossa Casa do Pão, ela tem dificuldades. E você conseguiria dizer para a gente algumas dificuldades encontradas na casa? Talvez a primeira delas é a questão da subsistência. É uma casa que vive de doações. O óbolo da viúva não sustenta. Não sustenta. Então a gente tem realmente muita dificuldade. A gente é uma instituição que ao longo desses 3 anos ela consegue ter um vulto, um nome. Ela é perceptível no centro da cidade, para a arquidiocese, pelo menos para as cidades, né, que estão aí em torno, mas a gente não consegue manter facilmente. A gente até recebe doações de alguns insumos, como feijão, arroz,
fubá, já que nós estamos aqui no Nordeste, e se come muito cuscuz. Mas nós temos dificuldade para conseguir proteína, nós temos dificuldade para pagar energia, água e os funcionários. Um equipamento que diariamente recebe em torno de 500 pessoas precisa ter um corpo de funcionários, de cozinheiro, auxiliar de cozinha, de gente que está cuidando da limpeza da casa, de porteiro, etc. Então, depois nós temos uma outra dificuldade que é como se enxerga a casa. Então se enxerga a casa como um problema para o centro da cidade, né? A gente, quando convida as pessoas que entram e que veem a casa, como a casa se movimenta, saem com outra ideia desse espaço. Por quê? Porque naturalmente ela aglutina aquelas pessoas que não têm um outro local onde fazer o uso do sanitário, onde tomar um banho, onde tomar um café da manhã. É o único equipamento na região que oferta café da manhã. É o único sanitário banheiro que nós vamos encontrar na região, que não tem sanitários públicos. Então, naturalmente, as pessoas olham esse equipamento como que aglutina gente que não faz nada, que aglutina marginais, gente preguiçosa, gente que não quer nada com a vida, todas aquelas pechas se colocam em cima das pessoas que estão em situação de rua ou de vulnerabilidade. E aí, claro, é evidente que isso impacta no comércio, porque quem tem a sua loja, quem tem o seu empreendimento, não deseja que ali esteja com a calçada cheia de pessoas, muitas vezes usando droga, que não cheira bem, etc, etc, etc. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que algumas dessas pessoas, elas começam a enxergar diferente. Junto de nós temos um banco de referência no país. E os funcionários do banco são impactados porque está do outro lado da calçada. E as pessoas em situação de rua sentam na porta do banco e etc. Então, esses dias, os funcionários do banco fizeram uma visita ao interior da casa. E eles são muito incomodados pelas pessoas em situação de rua. E bonito é que depois da visita deles, com os 15 dias, eles trouxeram uma doação muito grande de roupas e de alimentos. Olha só. Eles entenderam que não era somente enxotar da porta do banco, mas entenderam que dentro da casa tinha algo muito sério, eram vidas sendo cuidadas. Esses dias, um grupo de comerciantes também, numa conversa, mas que desejavam conhecer a casa, fazendo os questionamentos pela casa, eu revelei para esses comerciantes que nós encontramos também na nossa casa pessoas que não estão em situação de rua. E eu cheguei a tocar no bracinho de uma pessoa, de várias pessoas, vestidas com roupa do comércio, roupa da loja, ou a logomarca da loja, a camisa da loja, né? E abordar e dizer, mas senhora, a senhora está vestida com a farda de um trabalho? A senhora trabalha. Nosso equipamento quer ofertar comida para quem não tem. E uma senhora olhar para mim e dizer assim, o dia que eu como aqui, sobra comida para os meus filhos em casa. 5 noites que eu como aqui, são 5 pratos de sopa que sobram para os meus filhos. Eu ganho um salário mínimo, sustento 4 filhos, pago aluguel, pago tudo. Veja, o que é que nós entendemos? É que nós não somos inimigos do comércio. Mas até aquela pessoa que está lá num caixa de uma loja, ela também vem nessa casa se alimentar. E a gente acredita que não é segregando a sociedade, mas unindo as nossas forças. E aí a gente consegue também, um ou outro comerciante, e consegue chegar junto da casa, entender que precisa de fazer alguma coisa, né? Mas talvez essa seja a segunda dificuldade, a maior dificuldade é o entorno que nos olha realmente diferente. Essa é uma realidade geral para todos os equipamentos que trabalham com as pessoas em situação de rua. Eles não conseguem enxergar o bem que é ofertado. Não conseguem enxergar que aquela pessoa ela consegue ter dignidade a partir daquele meio. E eu fico pensando, por que as pessoas
não olha o verso. Aquela pessoa não tem condições de ter aquilo que eu tenho. Um banho, um banheiro. Não. E, ao contrário, essas casas que acolhem as pessoas em situação de rua, elas vão além. Ela acolhe a pessoa como um todo. E te dá aquilo que a própria sociedade tira. Porque, se você for olhar, os governos, eles não procuram investir em quem está na rua. Se a gente observar, como você fala, olha, são poucos os espaços que oferecem banho, que oferecem dignidade. Então, eles fazem na rua, porque não tem aonde fazer. Você que está na sua casa, você consegue ir no seu banheiro quando está com uma dor de barriga. Mas os nossos irmãos em situação de rua, não. Ele não tem para onde correr, ele não tem para onde ir. Então, eu acredito que se pensasse mais na rua, a gente teria menos danos. A gente teria pessoas com dignidade. Eu poderia trazer pelo menos 2 exemplos muito interessantes. Vocês têm trecheiro como uma forma de divulgar, tem o Instagram e tudo mais. No Instagram da Casa do Pão, nós colocamos um pequeno vídeo de um rapaz que esses dias apareceu aqui na porta da nossa casa. O rapaz bem apresentado, veio com uma pessoa ao lado e disse: essa é minha esposa e eu queria mostrar para ela a Casa do Pão. E aí terminou chegando até a mim. E aí ele disse para mim: olha, talvez o senhor não lembra, mas eu era Pop Rua. E eu vim aqui nessa casa e aqui vocês me ofertaram um café da manhã, me ofertaram um banho e me ofereceram a possibilidade de ir para uma fazenda de recuperação. Eu fiz a experiência, de sair da rua e hoje eu estou aqui para dar um testemunho. Esse testemunho está no nosso Instagram, da Casa do Pão. A Casa do Pão, AOR. Então, esse é um caso que a gente pode dizer. É alguém que está fora, que enquanto está Pop Rua, está magérrimo, está cadavérico, porque o crack está consumindo, está mal cheiroso, parece não ser ninguém. Mas é uma vida que está ali e que teve a pequena oportunidade de um café da manhã, de um jantar, de um atendimento jurídico, de um atendimento médico, um banho, a dignidade e teve sua vida mudada. Nós detectamos aqui esses dias um rapaz um tanto jovem, lendo muito, sempre lendo muito com o livro, nós encostamos, conversamos e descobrimos que ele é licenciado em Física pela Universidade Federal de Pernambuco. Ele mesmo conta a história dele. Fiz um curso de Física, licenciatura em Física, fui seguir em frente e tal e tal. Depois fui para as drogas, a droga startou uma questão psiquiátrica, minha família não suportou que eu ficasse em casa e me expulsou de casa. Mas é alguém consciente, é alguém que fez um curso de Física. Aliás, aqui no Nordeste falta professor de Física na rede pública. Então não é qualquer coisa que leva à situação de rua. Então, nesses 2 casos, a gente pode exatamente perceber que quando a gente tem na rua os invisíveis, os sujos, o lixo da sociedade, por trás tem um ser humano, com todos os seus potenciais, com todos. Claro, tem alguém que tem sua questão psiquiátrica, claro, tem outro que tem aquela questão, mas o Estado tem a obrigação de salvar esses cidadãos. Afinal de contas, nós não temos cidadãos da nossa sociedade de primeira e de segunda grandeza, ou um que está acima ou abaixo de ninguém, somos todos com direito à alimentação, com direito à saúde, com direito à educação, com direito à segurança, com direito às qualidades mínimas de vida. O equipamento, olha, a partir daí, nós que vivemos nessa perspectiva e temos algo de muito diferente, porque para nós ainda há algo que é a vocação. Para nós que somos de instituições religiosas, para nós há algo que nos impede para além da lei, é o Evangelho. E aí é uma questão ética e moral. Faz parte da moral do cristianismo.